Glória a Deus. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2018, nós estamos no nosso jejum do mês de fevereiro, no ano de caminho à terra prometida, e o texto desse ano que nós temos para nós é Josué 1:9, não precisa abrir, que fala: não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, esse é o texto que nós temos como base, que nós vamos obedecer, vamos tomar posse da força do Senhor, vamos tomar posse da coragem, não vamos temer nem gigante, nem situações, nem dificuldades, não vamos nos espantar com situações ruins e boas, sejam elas quais forem, não vamos nos espantar, mas vamos ficar firmes, porque o Senhor está conosco. Amém? Todos os dias desse ano vai ser assim. Só que nós vamos atrair a presença do Senhor mais forte sobre nós, com jejum, com oração, com fidelidade, com compromisso, com louvor, com gratidão. Nós vamos estar atraindo a presença e a glória do Senhor sobre nós. E nesse primeiro dia do jejum, que o jejum é para atravessarmos as dificuldades do Rio Jordão. Quem tem tido dificuldades? Dificuldade é algo que todos nós temos. Está em Êxodo capítulo 14, versículo 9, que fala assim: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus carros e seus cavalarianos, e o seu exército, e os lançaram acampados junto ao mar, perto de Pieirote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Fala comigo, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, porque nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Mas Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vede, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Amém? Depois nós vamos ver o outro texto, mas eu quero parar aí. Vamos consagrar essa palavra. Senhor, essa é a tua palavra. Cada dia que nós lemos, nós temos mais revelações. O Senhor vai nos mostrando mais coisas que precisamos, Senhor, viver, trazer para a nossa vida, para o tempo de hoje, Senhor. Por isso nos capacita, Senhor, a entender a tua palavra. Hoje é uma noite de libertação. Nós seremos libertos, Senhor, para conquistar a terra, preparados. Por isso, Senhor, amarra o valente contra a palavra agora. Abre os nossos ouvidos, prepara o nosso coração, abre os olhos do nosso coração para enxergarmos as promessas,
a terra prometida, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Por isso, Senhor, vem agora com poder. Nós colocamos a nossa mente cativa ao Senhor Jesus e declaramos que a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela é poderosa para se manifestar nas nossas vidas hoje, Senhor. Eu não sou nada, mas o Senhor é tudo aqui. Por isso, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pode se assentar. Nós temos o tema de hoje, que é desconectar-se da escravidão do Egito e da acomodação do deserto. E nós já ministramos essas palavras esses últimos dias, né? Nós só vamos confirmar o que o Senhor nos falou e vamos nos libertar hoje. Hoje é uma noite para nós nos libertarmos, né? Quando nós falamos de desconectar, né, da escravidão, não é uma coisa tão fácil se desligar daquilo que você viveu uma vida inteira. Por isso que existe um processo de conversão. A conversão é assim: você está indo numa direção, você encontra o Senhor Jesus, recebe uma palavra e você muda de direção, faz uma conversão, né? Nessa conversão que você muda de direção, existe um processo e um tempo para mudança. Para aquilo que você fez a vida inteira, que você achava que era certo, quando você conhece a verdade, você não pode mais praticar aquelas coisas. Não é verdade? Então, nós começamos a caminhar numa nova condição. Às vezes, nós nos esforçamos, desejamos mudança, queremos mudança, entendemos que a mudança nos leva numa nova condição para sermos vitoriosos. Mas às vezes nós não entendemos. Às vezes nós estamos levando a nossa vida do jeito que nós queremos, com a mentalidade escrava, né? E isso é prejudicial, e o diabo se aproveita disso, porque nós não conseguimos nos libertar de coisas, tanto atitudes, falas, comportamentos, sentimentos, não é verdade? É muito difícil a mudança, é muito difícil a gente largar o Egito, largar a escravidão, não é fácil. Mas eu tenho uma boa notícia. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda e nos capacita, né, a viver o sobrenatural. Agora, no povo, na época do povo, que o povo saiu do Egito, eles queriam ver as situações, né? E para eles era mais difícil, porque eles não tinham visto nada diferente por 400 anos. 400 anos era a mesma coisa. Então, morre o pai, vem o filho, morre. Então, a mesma coisa, comendo as mesmas coisas, fazendo os mesmos serviços, tendo o opressor, sendo chicoteado e não tendo uma perspectiva de mudança de vida. E isso se chama cauterização. Quando nós somos cauterizados na nossa mente, então, só o poder de Deus para vir nos libertar e mudar aquela mentalidade, né? É uma mentalidade que está lá firme, cauterizado, e você não consegue mudar. Hoje, o Senhor vai libertar-nos de todo e qualquer vestígio que ainda tenha ficado. E às vezes nós achamos que está tudo bem, tudo 100%, mas quando algumas áreas da nossa vida não está correndo bem, é porque ainda existe escravidão e existe coisas do Egito dentro de nós que nós precisamos nos desligar. Sequelas, né? Sequelas fica. O que são sequelas?
vestígio de uma situação que nós vivemos e que ela fica ali presente. Mas nós precisamos dar um basta e dar um fim e falar: eu não quero mais, eu não aceito mais essa situação, o diabo não vai mais me escravizar. Porque nós temos um inimigo, e esse inimigo, ele não desiste de nós. E quando nós vamos para o texto aqui, que fala da perseguição de Israel, nesse texto de Êxodo 14, que nós acabamos de ler, né? Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar. Eu quero falar para você que o diabo, ele é equipado. Por isso que nós precisamos nos equipar. Nós precisamos ler mais a palavra. Esse ano está começando. Eu me lembro que acho que é o ano retrasado, nós fizemos uma campanha de ler a Bíblia. Não sei quem que estava aqui desse grupo, mas de ler a Bíblia em um ano. Então, é muito importante nós lermos a Bíblia. Nós nos equiparmos com as ferramentas que o Senhor nos deixou. E eu tenho uma fala muito interessante, que o Senhor nos deixou uma maleta. E nessa maleta Ele deixou a palavra, não é verdade? Ele deixou o Espírito Santo, Ele deixou o Filho para interceder por nós, não é verdade? Ele deixou um kit para nós usarmos. Faraó foi com o que ele tinha de melhor. E eu quero perguntar para você nessa noite, o que é que você tem usado de melhor para exercer no reino de Deus? O Senhor quer que eu e você estejamos habilitados, um exército habilitado para enfrentar todo e qualquer exército que venha contra nós. Toda situação. Só que eu quero trazer para você uma situação muito interessante. O povo de Deus não precisou fazer nada, porque Deus agiu por eles, certo? Porque havia uma aliança. Eu quero falar para você que nós precisamos nos equipar do poder do Espírito Santo, ter a palavra viva e eficaz, estarmos firmados na igreja, né, para sermos unidos, reconhecidos no mundo espiritual como igreja, né, e nós precisamos crer na fé, na oração, que quem vai dar a vitória é o Senhor por nós. Porque a gente vê claramente nesse versículo que tudo que o opressor, que Faraó tinha de bom e de melhor, ele usou naquele momento, porque ele não queria perder aquele povo. E é a mesma coisa com o inferno. O inferno, ele trabalha equipado em grupos especializados, e ele vai agindo em situações que nós achamos que não vai ter problema. Porque você sabe que demônio nunca vem sozinho, ele sempre vem agrupado, né? E vem com especialistas. E quando ele vem agrupado e vem com especialista, ele vai atingindo a área. E ele vai atingir as áreas que nós temos mais fragilidade. Aquela área que você é fraco. Aquela área que você não tem controle. Aquela área que se ele pisar no seu pé, você vai ficar enlouquecido. É aquela área que te deixa desequilibrado. Por isso que nós temos que estar cheios do poder do Senhor na nossa vida. Você está entendendo? E quando nós lemos que Faraó, ele se equipou, e ele foi para pegar de volta aquilo que ele já tinha liberado. No mundo espiritual funciona assim. Nós oramos, o diabo solta. Nós paramos de orar, ele volta novamente.
Ele não desiste. Ele não desiste. Por isso que ele acompanha de geração em geração. Por isso que ele vem, acabou uma geração, ele vem de novo. Ele vem com aquela mesma guerra, com aquela mesma luta, aquela mesma enfermidade, aquela mesma necessidade, aquela mesma situação, porque ele não desiste. Eu quero falar para você que nós temos um Deus que nos dará livramento em todas as situações. E aqui no versículo 10 ele fala assim: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu quero te levar a meditar nesse primeiro dia do jejum, que nós temos que clamar constantemente. O povo clamou porque viu o inimigo vindo fisicamente. Mas eu quero te alertar que o inimigo espiritual que nós não vemos, ele sempre vem atrás de nós. A Bíblia fala que ele está em derredor. Então ele não vai desistir. Por isso que nós temos que clamar. Senhor, nós clamamos pela tua misericórdia, nós clamamos pelo teu agir, nós clamamos, Senhor, para ter uma visão, como nós oramos aqui na terça-feira, né? Nós clamamos na terça para o Senhor nos libertar da cegueira. Nós precisamos ter olhos para enxergar o poder, a vitória, para enxergar o nosso inimigo. Esse poder que o Senhor tem para nós, querido, é para nós detectarmos, enxergarmos e guerrearmos contra o nosso inimigo. E o Senhor é poderoso para fazer isso na nossa vida. Eles clamaram. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor, porque aqueles que clamam, a Bíblia fala assim: clama a mim, e responder-te-ei, e mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Só que essa segunda parte só vem quando existe clamor. O que ninguém sabe, Deus revela. A libertação, Deus revela. A estratégia, Deus revela. A força, Deus libera. A graça, Deus libera. A misericórdia, Deus libera. Mas precisa haver um clamor ao Senhor. O Senhor quer que você clame. Nesses 7 dias, hoje já vai ser 6 a partir de hoje. Clame ao Senhor. Clame. Se você tem uma oportunidade de clamar às madrugadas, clame nas madrugadas. Clame de dia, clame de noite. Aonde você estiver, esteja colocando diante do Senhor todas as situações de ameaças que vêm sobre as nossas vidas. Queridos, nós somos ameaçados sem parar. Sem parar. Porque se tem alguma coisa que o nosso inimigo quer é nos destruir. Por isso que nós temos que estar na presença do Senhor. Mas o Senhor é tremendo, porque aqui fala assim: disseram a Moisés, será que por não haver sepulcro... Aí, queridos, olha, essa parte do questionamento do povo, aí está o perigo. Eu quero falar para você prestar atenção. Todas as vezes que nós questionamos atitudes da liderança ou atitudes de Deus, por que Deus fez, por que Deus não fez, por que Deus está permitindo, ou por que esse pastor está conduzindo a igreja assim, ou por que esse líder faz assim. Todas as vezes que nós questionamos contra o Senhor, é liberado sobre nós um desagrado de Deus. E aí eles começam a questionar: será que não havia sepulcro no Egito? Que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Para que nos tratasse assim, fazendo-nos sair de lá do Egito? Eles estavam questionando: Moisés, você queria nos matar? Você queria nos matar no Egito, não tinha lugar para você nos enterrar, precisava ser aqui no deserto.
E eles começam a questionar: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Presta atenção. Logo na saidinha eles já começam a ter problema, não é verdade? Logo no começo. Quando nós começamos a questionar as atitudes de Deus, nós começamos a nos afastar daquilo que o Senhor tem para se manifestar, fazer e agir na nossa vida. Eles começaram a preferir servir Faraó do que morrer na presença de Deus. Eu quero perguntar para você nessa noite: você quer continuar servindo, ser escravo, ou você prefere morrer na presença do Senhor? Hoje, nós não temos esse problema na nossa nação, não é? Hoje nós não temos. Mas existem países que exatamente agora, são muitos, que tem cristãos que estão escolhendo servir ao comunismo, negar ao Senhor ou morrer pelo Senhor. Né? Qual é a sua postura? Você está preparado? Você está preparado para passar pela situação que for, sem questionar Deus? Porque nós temos que ter uma convicção dentro de nós. E eu falei isso ontem à noite. Eu falei isso para as pessoas que eu estava ministrando ontem à noite. Eu falei: olha, eu prefiro morrer. Se eu morrer agora, eu vou estar na glória, do que servir aquilo que não é do Senhor, outros deuses, e ser escravo. Mas aí as pessoas ficaram assustadas, porque ninguém quer morrer. Mas, queridos, nós temos que morrer todos os dias. Todos os dias nós temos que morrer. Você sabia disso? Todos os dias nós temos que morrer por amor a Jesus Cristo. Todos os dias tem que morrer o velho homem. Todos os dias tem que morrer a nossa vontade. Todos os dias tem que morrer a soberba. Todos os dias tem que morrer a altivez. Todos os dias tem que morrer o orgulho. Todos os dias nós temos que morrer junto com Jesus Cristo e ressuscitar para viver a vontade do Pai. E isso é sério. Porque servir ao Senhor quando está tudo bem é ótimo. Mas e quando você está numa grande luta? Porque Faraó, os cavalos, os cavaleireiros, todos que vê cavalarianos, todo o exército, tudo que ele tinha de melhor significa o que na nossa vida? São situações, lutas, afrontas, provações que nós passamos, mas que nós não podemos abrir mão do nosso Deus. Se o nosso Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer na nossa vida. Não importa o que nós estejamos vivendo, passando, sentindo, Ele é fiel para fazer. E às vezes nós precisamos falar isso para nós mesmos, não é? Para a nossa mente, para o nosso intelecto, porque as coisas do Senhor são loucas ao homem. As coisas do Senhor não são normais, querido. As coisas do Senhor são loucura para o homem. E às vezes nós não conseguimos entender. Daí ele continua falando aqui no versículo 13 de Êxodo 14, 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vede, nunca mais tornareis a ver. Eu quero falar para você que nesse jejum, nós vamos estar nos limpando e nos purificando, definitivamente para um tempo de grande santidade. Para um tempo que a igreja vai viver um grande avivamento.
O Senhor está nos tratando, nos lapidando, nos preparando para aquilo que Ele vai manifestar. Esse é o tempo. E Ele vai fazer isso na nossa vida. Hoje nós vamos estar declarando que todo inimigo que nos roubou, que tem nos afrontado, vai cair por terra. Porque o Senhor vai pelejar por nós. O Senhor vai pelejar por nós. Nós vamos fechar a nossa boca. Nós não vamos mais ficar reclamando, murmurando, lamentando. Mas o Senhor quer que você seja liberto de toda marca, toda dor, todo sofrimento. Eu quero ler com você Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Três, 12 e 14. Fala assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós não somos melhor que ninguém, mas nós temos uma vocação. A vocação é estabelecer o reino, pregar o evangelho vivo de Jesus Cristo, ganhar almas, levar almas para o Senhor. E o Senhor quer que a gente ande olhando para o futuro e não olhando para trás. Aquele povo saiu do Egito, mas eles continuavam olhando para trás. Eles se lembravam das situações. O Senhor hoje Ele quer nos libertar de toda a marca do passado, nas emoções, nos sentimentos, na área profissional, na área familiar. Hoje Ele tem libertação para as nossas vidas. Amém, queridos? Em nome de Jesus, o Senhor quer que você olhe para o futuro. O passado nós não podemos mudar. Tem alguém aqui que pode mudar o passado? Não podemos mudar o passado. Mas nós podemos caminhar para o futuro, na direção do Senhor, no centro da vontade dEle, cheio de força, coragem, autoridade, poder, e o Senhor nos dará a vitória. Amém, queridos? Então nós vamos ser libertos dessa situação do passado, como hoje nós temos que nos desconectar. Você vai se desligar totalmente do seu passado. Quando você consegue fazer isso, você vai conseguir andar mais leve e não vai carregar mais o passado sobre a tua vida. Amém? Fecha teus olhos e fala comigo assim: Senhor, hoje eu quero me desconectar com todas as marcas, dores, sentimentos, sofrimentos, angústias, injustiças, toda a escravidão que eu vivi no meu passado. Eu me desligo agora, eu me liberto, apaga da minha mente essas feridas, fecha os tumores, tira os traumas e sequelas do tempo da escravidão. Eu não quero mais viver com essas lembranças, com essa dor, como se fosse hoje. Já passou.
Hoje é um novo tempo e eu quero viver num tempo novo e obedecer ao Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? O Senhor tem para nós. O Senhor vai nos libertar definitivamente de todo vestígio de destruição na nossa vida. Amém? Nos libertar de todo vestígio de destruição na nossa vida. Uma dessas pregações que eu fiz, eu falei sobre pendências. Para nós conquistarmos a terra e nos libertar da acomodação no deserto, nós temos que resolver pendências na nossa vida. Tudo que fica como pendência, está uma abertura, e nós estamos dando legalidade para o diabo vir, nos envergonhar o nome do Senhor Jesus e nos expor. Um dia desses eu estava falando com uma pessoa, e essa pessoa falou para mim assim, olha, pastora, uma situação, e ele falou assim, eu tenho um cheque, que faz tempo, é de um valor pequeno, não acho onde está esse cheque, e meu nome está sujo por causa desse cheque. E daí eu falei assim para ela, olha, você tem que dar um jeito, porque o seu nome tem que ser limpo, o teu nome. Como que você está agindo diante do reino com pendências? É uma pendência pequena, mas o diabo não vê se é pequena, grande, qual é o valor. Mas ele vai diante do Senhor e fala, olha lá ele, olha. Ele deu um cheque que não foi pago, está lá perdido. E o Senhor quer que você seja testemunho. Então, hoje o Senhor quer nos levar a refletir, nós estamos entrando em fevereiro, para que nesse ano, todas as pendências da nossa vida seja resolvida. Existe uma palavra que foi dada o ano passado no livro de Isaías, e que nós usamos bastante, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Aquilo que você não pôde resolver, aquilo que você não teve dinheiro para resolver, aquilo que ficou parado, aquilo que está lá quietinho, não é ameaça, mas está lá. São pendências que nós temos que resolver. Isso eu estou falando de coisas materiais. Agora eu quero falar para você de coisas que nós não podemos deixar, que é na parte espiritual. Pendências, amargura no coração, preciso consertar, preciso liberar perdão, eu preciso olhar para aquela pessoa e perdoá-la. Às vezes nós falamos, olha, eu perdoei, mas eu não consigo ficar perto, eu perdoei, mas eu não consigo olhar. Olha, esse sentimento, porque o que acontece vai acumulando pendências. Nós vamos estar sentando à mesa do Senhor no domingo. Mas a palavra do Senhor fala para nós examinarmos. E nós precisamos consertar. Teve uma época na nossa vida que nós decidimos consertar. Não pelo que nós fizemos, mas consertar pelo que as pessoas fizeram conosco. E nós resolvemos liberar perdão para elas. Pegamos o telefone e ligamos. Olha, nós queremos liberar perdão e pedir perdão. Se a pessoa vai perdoar ou não, não é problema nosso. Mas que nós precisamos não ter pendências, nós não podemos ter pendências. Porque tudo que fica como pendência, o diabo vem e se aloja. Ele traz tristeza, ele traz opressão, ele traz angústia, ele traz a falta de paz, ele traz situações para nos oprimir e nós não conseguimos caminhar e conquistar a terra. Amém, queridos? Então, espiritualmente, quais são as pendências que nós temos com o Senhor? Pendência que nós falamos que nós íamos fazer e não fizemos. Pendência que na motivação da alma, da alegria, naquele momento nós falamos que íamos fazer e não fizemos. Pendências com o Senhor. O Senhor não se agrada de voto de tolos. Nós temos que consertar.
Ou você vem diante da autoridade do pastor e você fala: pastor, eu fiz isso, mas eu fiz sem pensar e agora eu preciso que o Senhor me perdoe. Vamos orar, pedir perdão, consertar e retomar a nossa vida, porque com Deus nós não brincamos. Existem pessoas que na motivação falam um monte de coisa, não é? E eu e o bispo, a gente vive muito isso. Às vezes as pessoas falam que vão fazer, falam que vão dar, falam que vai ajudar, falam aquilo, mas depois passa o tempo, elas se esquecem daquilo que elas falaram. Mas nós falamos, sabe como que nós falamos? Foi decretado com a boca. Aquilo que foi falado está no mundo espiritual. Então, nós vamos se ver com o Senhor. Você está entendendo? Por isso que nós precisamos tomar cuidado com a nossa boca. Com aquilo que nós falamos, nós não podemos ter pendência. Amém, queridos? Está em João, capítulo 8, versículo 32 e 36. Eu não vou ler por causa do horário, mas eu quero que você, nesse jejum, o Senhor abra os céus, para que todas as pendências da nossa vida sejam resolvidas em nome de Jesus, para que o diabo não venha nos afrontar, nos destruir, nos expor, e para que a ira do Senhor não venha sobre nós. Nós precisamos estar liberados na nossa vida, amém? Agora, tudo tem conserto. Nós precisamos ir diante do Senhor. Levanta a sua mão, fecha teus olhos. Senhor, nós queremos te pedir perdão por todas as situações de pendências. Algumas que eu nem falei aqui. Mas, Senhor, se alguém que está ouvindo agora essa pregação, que tem pendências, nós que estamos aqui, pendências em todas as áreas da nossa vida, Senhor, venha nos perdoar. Nos capacita, fortalece-nos para resolvermos cada situação, Senhor, que seja material, que seja, Senhor, familiar, que seja profissional, que seja, Senhor, sentimental, que seja ministerial, sejam elas quais forem, Senhor, nos capacita. Senhor, e eu declaro que a força e vigor, disposição, vem sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Nós precisamos nos libertar que para sair do para sair do deserto, está aqui, da acomodação do deserto. Eu quero falar, denunciar esse sentimento que nós sentimos. É a indisposição, a canseira, o desgaste. Por que muitos ficam no deserto? Porque se acomodam com aquela situação e acham que está bem. Não tem disposição para sair daquela situação e guerrear e conquistar. O Senhor hoje quer nos libertar da indisposição, seja pelo motivo que for. Se for por enfermidade, o Senhor vai nos curar. Se for por marcas, nós não vamos ter mais marcas. Se for por situações malignas, o Senhor vai nos libertar. Nós vamos sair do deserto. Toda canseira, todo desgaste, do tempo da espera, vai sair da nossa vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos nos desligar das coisas ruins. E o Senhor quer fazer isso na nossa vida. Toda indisposição vai sair da nossa vida. Levanta a tua mão e fala: Senhor, tira da minha vida toda canseira física, espiritual. Em nome de Jesus. Eu quero me dispor a viver o que o Senhor tem para mim. Não vou ficar acomodado.
Não vou achar que estar no deserto é normal e que está tudo bem. Mas a partir de hoje, eu me disponho, recebendo do Senhor coragem, força, ousadia, unção para conquistar, unção de guerreiro, para viver o sobrenatural na minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Toda canseira vai sair. Todo roubo vai sair. Eu quero ler com você Números 14, já estou terminando, que é o do nosso jejum. Números 14, versículo 28. Todos acharam? Eu só vou explanar algumas coisas que o Senhor me revelou nesse texto. E esse texto é muito forte. Ele fala assim, Números 14, versículo 28 até o 34. Dize-lhes por minha vida, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Presta atenção. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria herdar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os nossos filhos, de que dizeis por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá nesse deserto. Vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Quero chamar a atenção para você, no versículo 30, que fala assim: não entrareis na terra a respeito da qual jurei, que vos farei habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, aqui, nós vamos declarar que nós somos o que enxergamos, nós vamos possuir, nós vamos viver a promessa e vamos entrar na terra. Porque aqui fala, salvo só eles. O resto ia morrer lá, não ia entrar. Por quê, queridos? Por quê? Por que que eles não entraram? Contra mim murmuraste. A murmuração é algo terrível. Hoje, nesse primeiro dia, nós estamos denunciando esse espírito murmurador. Esse espírito não vai ter poder sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa herança, porque os nossos filhos entrarão na terra. E eu quero declarar que nem no versículo 33 aqui, os vossos filhos serão pastores nesse deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma no deserto.
a infidelidade dos nossos pais, dos nossos antepassados, não tem poder sobre as nossas vidas. Amém? Nós não vamos morrer, nós vamos entrar na terra. Hoje nós vamos tomar posse. O povo rejeitou a Deus e, consequentemente, eles conheceram o poder de rejeição de Deus. Então, a murmuração não tem poder. Eu quero que você volte aqui nesse capítulo mesmo, no 11, versículo 11. Olha, capítulo 14, versículo 11. Fala assim: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocarás este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que diz no meio dela? Olha, até quando? Até quando você vai ficar colocando em questão o poder de Deus? Até quando, se o Senhor já te mostrou tantos sinais? Até quando, se o Senhor tem estado com você? Até quando você vai falar assim: ai, não sei, ai, o que será que vai acontecer? Ai, meu Deus, cadê o povo que não vem na igreja? Cadê isso, cadê aquilo? Não acontece nada. Até quando, se o Senhor tem se manifestado com sinais na nossa vida? Quem tem vivido sinais aqui? O Senhor é bom, grande é a sua misericórdia. Ele tem mostrado sinais a nós. Esses sinais que nós temos vivido, o que o Senhor já fez na nossa vida, não vai impedir que nós entremos na terra, porque o Senhor é fiel. Ele já fez, Ele está fazendo, Ele vai fazer e vai continuar fazendo para sempre, porque Ele é Deus. Ele é Deus na nossa vida. Por isso que eu quero, aleluia, eu quero que você, mais um versículo aqui que eu quero ler, o 23. Olha aqui o que diz o 23 do capítulo 14. Nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Queridos, é muito forte isso. Nós vamos declarar que nós somos os salvos. Como está escrito aqui. Nós somos salvos que vamos entrar na terra. Vamos ficar em pé. Você põe sua Bíblia aí, eu já vou encerrar. Nós vamos encerrar com essa oração agora. Porque nós vamos declarar a palavra. Aonde está Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, você vai colocar o seu nome e o nome dos seus filhos. Quem não tem filhos aqui, vai colocar o nome da sua família, dos seus queridos, que nós vamos possuir a terra. Amém, queridos? Pela nossa fé, o nosso nome está escrito, que nós vamos possuir a terra prometida que o Senhor já liberou nesse tempo, 2018. A nossa terra prometida de honra, de restituição, de salvação, de prosperidade, de vitória, de saúde, de alegria, de gozo. O Senhor já liberou para as nossas vidas. Por isso que nós vamos declarar agora essa palavra. Salvos para entrar na terra. Ah, Senhor, em nome de Jesus, você vai falar comigo. Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu oro agora, declarando a palavra de Números 14:30, que como Caleb e Josué possuíram a terra, no meio daquela multidão, só eles, eu tomo posse, que eu, agora fala teu nome e o nome da tua família, eu, Denise,
Holt de Souza. Vou possuir com o meu marido Miguel Carlos Iesca, com o Mateus Carlos, com a Miriam Carla, com a Mariana Carla. Vamos possuir a terra que o Senhor já nos deu. Com os olhos da fé, somos salvos. No meio desse tempo, nós e a nossa casa vamos possuir a terra. Caia por terra agora toda incredulidade, todo impedimento, toda situação humana, carnal, seja destruída agora pelo poder do sangue de Jesus, porque nós somos o que vamos nos salvar para conquistar a terra. Toda a infidelidade dos nossos antepassados não terá poder sobre nós, porque nós declaramos nesse tempo que seremos fiel à palavra do Senhor, seremos fiel à promessa do Senhor nas nossas vidas. Tomamos posse para nós. E nós vamos conquistar, em nome de Jesus. E agora você vai declarar com a tua boca o que você vai conquistar na sua terra nesse ano. Hoje é o primeiro dia. Tudo que você sabe que te impede, coloca agora diante do Senhor. O Senhor está aqui para nos libertar definitivamente. Nós não vamos ser mais escravos. O Senhor nos tirou dessa condição. Nós vamos entrar na terra. Nós não vamos ser infiéis, mas nós vamos ser mais santos. Nós vamos buscar santidade. Nós vamos ler a palavra. Nós vamos viver a limpeza. Nós vamos viver a santificação. Porque nós vamos viver maravilhas amanhã. Nós vamos viver maravilhas. Ah, Senhor, toda mente cauterizada, que não consegue nem pensar, nem sonhar. Ah, Senhor, vai limpando agora, vai trazendo agora os sonhos, vai trazendo os desejos, vai trazendo agora, Senhor, a lembrança, a terra prometida. Senhor, chega de escravidão, nunca mais esses inimigos que nos afrontaram até agora serão destruídos. E nós cremos com os olhos da fé. E essa guerra é espiritual, Senhor. E nós sabemos que o Senhor está fazendo isso por nós. Nós sabemos que o Senhor está destruindo os nossos inimigos no mundo espiritual. Retroceda. Solta aquilo que é nosso agora, em nome de Jesus. Vai soltando agora, em nome de Jesus. Solta a nossa bênção nesse dia 1º de fevereiro. Nós queremos consagrar o mês todo. Nós queremos declarar a vitória. Será um mês, Senhor, de liberações, fechamentos de negócios, de conquista. O Senhor vai trazer a existência a nós esse mês. Senhor, o mundo estará na carne, o inferno terá autoridade e legalidade, mas não sobre a nossa vida, não sobre a nossa casa, não sobre os nossos, porque nós cobrimos com o sangue de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor. Mês de fevereiro é um mês curto, mas cada dia nós vamos viver o mover. Senhor, eu quero declarar agora, ativa, profeticamente, Senhor, palavras proféticas, palavras de autoridade, palavras de unção, palavras de poder sobre cada um que está aqui, sobre cada um que está ouvindo. Manifesta o teu poder e a tua glória, Senhor, porque agindo Deus, nada e ninguém pode impedir. Todas as coisas nós podemos no Senhor. Nós vamos andar o mês de fevereiro no sobrenatural, maravilhas. E amanhã eu profetizo portas abertas, negociações, estratégias. Senhor, as bênçãos nos alcançarão. Que as bênçãos venham nos alcançar. Corra atrás de nós. Traz as oportunidades.
Ah, Senhor, eu profetizo que vai haver salvação nesse mês de fevereiro. Ah, Senhor, vai haver um grande mover de salvação. Senhor, nos fortalece, nos dá visão, alegra o nosso coração, tira a tristeza, manifesta com alegria agora. Vem com uma unção de alegria, vem com uma unção de refrigério, vem com uma unção de gozo, vai enchendo as nossas vidas agora, Senhor, porque Tu és fiel e poderoso para se manifestar, Senhor. Nós cremos na Tua fidelidade, nós Te louvamos, Senhor. Comece a louvar o Senhor. Ah, Senhor, abençoa todos que estão ouvindo, aonde eles estão, Senhor. Cobre e visita agora com a Tua presença. Ah, que sejam libertos. Ah, do Egito, libertos de toda a situação que vem para roubar, do comodismo, Senhor, mas que a Tua presença venha estar sobre nós, Deus. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus.